versus progresso, versus sucesso. Então, nós temos na nossa vida, já viu que é muito fácil a gente desejar o sucesso de alguém? Por exemplo, é fácil você querer o sucesso de José governando no Egito. É fácil você querer a coroa de José. É fácil você querer o palácio de José. Mas o difícil é querer os 13 anos de processo dele. O difícil é você querer ser vendido como escravo. O difícil é você querer trabalhar na casa de Potifar. O difícil é você querer ser injustiçado por Potifar e sua esposa. É difícil você querer ficar na prisão para depois reinar no palácio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe sucesso sem processo. Eu creio que Deus está preparando você para um grande sucesso. Deus está preparando você para um grande progresso. Deus está preparando você para frutificar como nunca antes na sua vida e na sua história. Há um processo de Deus em pleno desenvolvimento. E eu estou dizendo o que para você aqui hoje? Não aborte o processo de Deus para o sucesso dele na sua vida. Não aborde o processo dele que vai te levar, que vai te colocar aonde ele sonhou. Isaías 49, versículo 2, fala sobre um processo de Deus. Como Deus prepara esse grande profeta, um profeta messiânico, um profeta que vai falar sobre a vinda do Messias e que vai trazer uma liderança profética sobre toda uma nação, que foi o profeta Isaías. Ele fala, ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu e me tornou uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Então, Isaías foi um grande profeta, mas ele teve que ser afiado, ele teve que ser escondido. Você já se sentiu sendo escondido por Deus? E depois ele foi colocado numa aljava. Por quê? Porque você não gasta flecha boa com presa ruim. Você não gasta bom tempero com carne estragada. Você precisa ser escolhido para uma missão. Tem gente que fica desesperado porque aconteceu algo e você não foi escolhido. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está guardando boas flechas para bons alvos. Deus está guardando boas armas para grandes missões. E você é uma arma na mão de Deus. Você é aquele que Deus separou para grandes missões. Mas o processo é muito bom depois que passa. É ou não é? Eu acho que José depois, sentado no trono, olhando o Egito funcionando, ele falou, Deus me preparou. Deus me guardou. Deus me enviou para cá para salvar pessoas. Eu fico imaginando Davi, a mesma coisa. Deus me ajuntou com outras pessoas, Deus me sustentou. Mas durante o processo, a gente fica até com raiva daquela pessoa que aparece e começa a falar, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Calma, não desista. Olha, não pergunte o porquê, pergunte para quê. É ou não é? A gente fica com raiva. Tem dia que você ora e fala assim, Senhor, não deixa um crente desse aparecer na minha frente hoje não. Porque eu não estou bem para ouvir isso de novo. E às vezes a gente quer desistir mesmo. A gente quer sair, atropelando tudo. Mas Deus tem um bom processo em pleno curso na sua vida. Já viu gente que pula processo? Ele se torna um mutante. Ele se torna um imaturo, ele se torna uma pessoa que a qualquer hora, já viu falar em bomba relógio? Tem gente que é bomba relógio. O pastor Fabiano lá da nossa igreja fala que tem gente que é Kinder Ovo, né? Está tudo bonitinho por fora, na hora que abre, surpresa. Você está lá e daqui a pouco você vai revelar algo que ninguém espera. Isso é gente sem processo. Deus quer fazer coisas grandes com gente que passa por processos. Sabe que, por exemplo, uma árvore, todo mundo quer ver os frutos da árvore, mas não existe árvore com frutos sem raiz. O mais importante de uma árvore não são os frutos, são as raízes. E as raízes são processos. O que as raízes fazem? Elas acessam os sistemas profundos das águas.
E quando você acessa os sistemas profundos de águas, você passa por estações que não tem água, mas porque você está com as raízes nos lençóis freáticos, você consegue sobreviver a estações difíceis. Então você dá fruto no tempo próprio. Você sobrevive o tempo difícil, você sobrevive à seca, você passa pelas estações, e aí os frutos chegam. Talvez você tenha olhado para os frutos, mas Deus está mais preocupado com o que é mais importante, com as raízes, e os frutos virão na hora certa. É isso que Deus quer trabalhar na sua vida. Já viu quando a gente tem pressa das coisas? É tão complicado. A pressa atrapalha. Olha para você ver. Uma vez eu estava em casa e eu julguei rapidamente uma situação. A minha esposa, ela fica com medo às vezes, assim, de um barulho e tal. E eu lembro que um dia eu estava num apartamento e começou a ouvir um barulho, uma gritaria e aquela confusão. Era um homem gritando e assim, dentro do meu apartamento, de madrugada apareceu um homem gritando. E aí eu falei assim, Maria, eu vou lá ver o que esse cara está fazendo. Está surtado, de repente eu tenho que chamar a polícia, de repente ele está batendo em alguém, de repente, sei lá, parece que é porta com porta aqui, então, não sei, o que está acontecendo, eu tenho que ir lá para ver o que está acontecendo. Ela, não, vamos ficar aqui, eu não sei o que, não, eu vou. Nessa hora o homem fica muito macho, né? Me segura, eu vou. Aí, e aí então, eu me lembro que eu abri a porta com muita coragem, né, devagarzinho. E aí eu saí para o hall, e aí eu vi de onde o barulho estava vindo, e aí eu me aproximei da porta. Quando eu me aproximei da porta, era um homem orando. E ele estava orando alto. Ele estava buscando a Deus em alta voz, no meio da madrugada. E eu queria chamar a polícia para prender o homem já. Então o que acontece? Quando a gente julga rapidamente algo, quando a gente acelera as coisas de uma forma errada, a gente acaba errando. E Deus não quer que você erre, Deus não quer que você seja uma falha, Deus não quer que você seja uma farsa, Deus não quer que você seja vulnerável aos ventos que virão. Deus quer que você seja alguém legítimo, alguém estruturado, alguém com fundamentos, alguém preparado para o que der e vier. Você terá grandes conquistas, mas você vai atravessar momentos difíceis, mas suas raízes estarão aprofundadas, acessando os sistemas profundos de águas de Deus, para que você não se curve em tempos difíceis e você alcance todo o pleno potencial da missão, do projeto, daquilo que Deus colocou na sua vida, nas suas mãos, na sua história e para a glória dele. Então, nós precisamos entender os processos de Deus. Deixa eu te dizer algo, o processo é tão importante quanto o seu sonho. O processo é tão importante quanto o seu projeto. Então, hoje, eu quero falar com você sobre você valorizar os processos de Deus na sua vida. Sobre você valorizar um período de formação. Valorizar um período onde Deus está trabalhando em você. Certa vez, Paulo escreve a Timóteo, e ele fala assim, Timóteo, quando você for levantar um líder na igreja, não escolha alguém neófito, ou seja, alguém que é muito novo. Para quê? Para que ele não se envaideça. O que Paulo está falando para Timóteo? Paulo está falando assim, olha, permita que Deus trabalhe o processo dele na vida daqueles que eu estou trabalhando. Não atrapalha não, não joga holofote antes da hora, porque na hora certa ele vai brilhar e vai brilhar para valer, porque um brilho sem vaidade ninguém segura, não é? Então Paulo está trabalhando, e às vezes, gente, uma coisa mais, talvez você está aqui nessa igreja, você está numa célula, você está no ministério, você está num trabalho, e você começa a surgir no cenário. Quando você começar a surgir no cenário, tenha temor de Deus, dê a glória para Ele, peça para Ele que Ele te enraize. Sabe por quê? Porque sucesso vai atrair inimigos, não é verdade? Se o seu sonho não atrai inimigos, ele é muito pequeno. Agora, se ele é grande como era o de José, vai atrair inimigos. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar enraizado.
E aí então, às vezes você fala, puxa, ainda não foi a minha vez. Calma, Deus está trabalhando. Deus está te enraizando. Então eu queria trabalhar aqui sobre o caminho do processo. Olha como é importante. Filipenses 3, 10 e 11. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos. Olha o processo. E me tornar como ele na sua morte. Olha o processo. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Ou seja, Paulo fala assim, primeiro eu experimento da morte de Cristo, e depois eu experimento da sua ressurreição. Primeiro eu experimento, talvez fale assim, pastor, 2019 foi ano só de participar da morte de Cristo. Deixa eu te falar assim, deixa eu te falar aqui, 2020 será um ano de ressurreição extraordinária. Quanto maior é o processo, maior é o progresso. Maior é o projeto, maior é a consistência. Salmo 16, 8 a 11. Estou certo que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente. Olha o processo. Eu tenho te servido continuamente, fielmente. E por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a sua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Olha aqui, gente, sabe, se você percebeu a grandeza da presença de Deus na sua vida, com processo ou com progresso, você tem alegria no seu coração. Porque o que traz alegria para você não é o sucesso, é a presença. Sabe o que é plenitude? É você ser tão cheio da presença de Deus, tão convicto dela, que você não precisa mais de sucesso. Sabe, se você está muito mal, porque a promoção não aconteceu, está muito mal porque o casamento não aconteceu, está muito mal porque a casa não foi comprada, está muito mal porque aquele processo, aquele projeto ainda não aconteceu. Talvez é porque você não percebeu ainda o valor da presença de Deus na sua vida. E o processo vai te levar a perceber. Você viu Deuteronômio 8? Fala assim, ele os conduziu pelo deserto. Para quê? E os humilhou. Para quê? Para ver se eles amavam a Deus. Quando você passa por um processo e você ama a Deus naquele tempo, sabe, a sua agenda não é deserto, a sua agenda não é doença, a sua agenda não é frustração, a sua agenda é que você está ocupado com a alegria da presença de Deus o tempo todo. Isso é gente consistente. Eclesiastes 5 fala sobre isso, sobre aquele homem que Deus dá a alegria de desfrutar da vida, que Deus dá. Ele está ocupado com a alegria do seu coração o tempo todo. É isso. Então, vamos falar aqui sobre 3 processos de Deus para nos afiar, para nos melhorar, para nos levar à frutificação extraordinária. Primeiro, permita ser afiado por Deus. O texto fala, ele fez da minha boca uma espada afiada. Ou seja, o que é afiar uma faca? Quantos aqui gostam de afiar uma faca? Tem pouca gente que gosta de afiar uma faca aqui. Tem mais gente. Você já, agora, quem gosta de faca é um negócio, né? Quem gosta de faca, paga caro numa faca. Eu já falei lá em casa que eu queria uma faca de chefe de presente de aniversário. Minha esposa falou, isso é fácil. Ela viu o preço, ela falou assim, vai esperar mais um pouquinho. Mas uma faca boa e uma faca bem afiada, ela precisa passar por um processo onde ela é apertada contra um material mais resistente do que ela. Ela é apertada, ela é esfregada, ela é passada várias vezes até que ela fica bem afiada. E quando ela fica bem afiada, o que acontece? Eu posso cortar com menos esforço e com mais precisão. Você já sentiu que talvez você está sendo pressionado? Você está sendo colocado contra situações difíceis? Sabe, o grande problema não é você ser pressionado.
é sobre o que você está sendo pressionado. Porque se você está sendo pressionado na rocha que é Jesus, vai sair coisa boa daí. Tem gente que fala assim que problema deixa a gente melhor. Não é problema que te deixa melhor. Tem gente que fala que o tempo te deixa melhor. Não é o tempo que te deixa melhor. É a rocha que é Jesus que te afia, que te prepara. Sabe, você pode ter um monte de problema. Se você não tiver sendo pressionado, mas sobre a rocha, você não vai ficar melhor depois não. Um dos temas dessa mensagem que eu poderia dar é assim: quando eu estou quase surtando, Deus continua sendo bom. Talvez você está quase surtando. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não está melhorando no processo, se você não está sendo afiado, vai para cima da rocha que é Jesus. Você pode ser pressionado como for, você pode ser apertado como for, você pode ser esfolado como for, que no final, o máximo que vai acontecer é você ficar melhor. Sabe, no final, o que vai acontecer é que você vai cortar mais e com menos esforço. Você vai cortar mais e você vai atingir mais objetivo e com menos tempo. Gente, é bom demais. O que é o especialista? O especialista, quando dá um problema, ele chega e resolve rápido. É ou não é? O especialista, eu tenho um amigo que ele é especialista em piloto automático de avião. Ele é especialista. A Suzuki lá em Nagoya achou ele na Embraer, fez uma proposta irrecusável e falou: nós precisamos de você para o nosso avião voar e você vai vir para Nagoya. E eles pagaram um valor assim altíssimo para que ele pudesse sair para lá, porque aquele que é especialista, ele é uma pessoa que resolve problemas em menos tempo, ele faz com mais precisão e ele vai dar então viabilidade para o projeto. Deus está afiando você, sabe por quê? Porque você não vai mais perder tempo, você vai resolver mais rápido. Você vai fazer mais com menos. Você vai fazer muito mais com menos e com menos tempo. Não é lindo isso? Sabe, gente, a gente tem que ser afiado, sabe por quê? Deus não tem que escolher as lutas que Ele vai lutar, porque Ele é todo poderoso, Ele não habita no tempo, Ele está sobre o tempo. Ele pode lutar, Ele é onipresente, Ele é onipotente, então Ele pode lutar quantas batalhas Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e Ele vai vencer todas. Mas eu tenho que escolher as batalhas que eu vou lutar. Por isso que Paulo fala assim: combati o bom combate. Ou seja, tem um bom combate e tem um ruim combate. E ele escolheu o bom combate. Por quê? Porque ele não podia lutar todas as batalhas. E se você tem que escolher qual combate você vai lutar, você precisa estar pronto para lutar da melhor forma, que você não tem todo o tempo do mundo. Sabe, você não tem todo o tempo do mundo para lutar com os problemas que você luta. Você não tem todo o tempo do mundo para reescrever a história do Brasil. Você só tem uma geração, cada geração tem uma chance de mudar o mundo, e essa é a nossa, e a gente não pode perder tempo não. Cada geração tem um tempo para fazer a sua história. Cada geração tem pode ter a sua chance de deixar uma marca no mundo. Sabe? Você já parou para pensar que a mesma unção e a mesma oportunidade que havia sobre o Billy Graham está sobre nós? O problema não está em Deus. O problema não está no nosso tempo. O problema está na gente. Então o que eu preciso? Eu preciso ser afiado. Sabe? Quando você começa a ser afiado, eu não sei se você já levou toco. Eu já levei vários, graças a Deus. Eu tenho um pai espiritual que me ama e que me corrige. Se não corrige, não te ama. Não é? E aí ele já falou assim, teve um dia que eu preguei, ele falou assim: filho, seu português estava sofrível. Obrigado, pai. E aí então, eu falei: o que é que eu faço? Ele faz uma aula de português. Quando você recebe um feedback desse, fica parecendo que você não serve para nada. É ou não é? Fica parecendo que ninguém reconhece o que você faz. Fica parecendo que não vale nada toda a sua entrega. Só que na verdade, se ele quisesse me descartar, ele não precisava me corrigir, só descartava. Aí tem gente que fala, tem umas falas da igreja que eu morro de raiva. Desculpa, estou abrindo meu coração para você. A igreja me feriu. A igreja não fere, é o jeito que a gente serve que fere. É como a gente recebe as coisas que nos ferem.
Porque tem gente que pode ficar ferido com essa situação, e tem gente que pode ser afiado com essa situação. Se eu estou na rocha que é Jesus, o máximo que vai acontecer é eu estudar mais e ficar melhor. E isso é bom ou é ruim? É bom, é ou não é? Então, gente, toco de paz espiritual é vitamina do céu para você crescer. Sabia? Eu acho que você não tem nem que ser surpreendido, você tem que perguntar antes. Fala, pode falar tudo que eu tenho que melhorar. Fala, pode falar, eu aguento. Pode falar que eu recebo. Eu preciso. Sabe, se você quer um ano incrível, você precisa de feedbacks assertivos para que você mude aonde você tem que mudar, para que você possa ir em direção ao destino que Deus tem para você. E todo mundo tem um negócio chamado ponto cego. O que é o ponto cego? É aquilo que todo mundo vê, só você que não. É ruim pra caramba. Sabe? É aquele negócio que você fala, não, eu sou uma pessoa ótima. Ninguém tem problema comigo, sabe de nada. Normalmente quando a pessoa fala assim, costuma ser o inverso. Entendeu? Porque ele tem que falar, entendeu? Ele já está se defendendo. Então, você precisa ter um coração aberto para isso. Quando você vai ser afiado, não significa que você é descartável. Não significa que você não presta. Só significa que tem parte de você que tem que sair. Porque o que é afiar? É tirar uma parte de você para você ficar mais eficaz. Às vezes a gente só quer colocar a coisa dentro, às vezes a gente tem que tirar. Não é? Então, Deus está afiando as suas armas aqui. Deus está afiando os seus escolhidos. Deus está preparando você para que você possa atingir maiores resultados. O que aconteceu com Naamã? 7 mergulhos. Gente, a história de Naamã me impressiona. Sabe por quê? Porque quando Eliseu fala assim, vai e mergulhe 7 vezes, tem uma revelação aí. Tem um pulo do gato aí, tem um mistério. Sabe por quê? Porque lá em Levítico fala que se alguém fosse surpreendido pela lepra, ele deveria, se ele fosse curado, ele deveria tomar 7 banhos e se apresentar ao sacerdote. Quando Naamã tem uma dificuldade de passar por um processo, sabe o que o profeta estava falando? Ele já estava vendo Naamã curado, agora é só tomar o banho e se apresentar ao sacerdote. Então, e só depois que ele termina o processo que ele fica curado. Às vezes a gente vai para o processo, não é um processo de, talvez, pode ser que vai dar. Não, você já vai para o processo com fé, já vendo tudo feito lá no final. Então você já vai cumprindo, crendo que já aconteceu. Naamã continuava leproso, mas Eliseu, debaixo daquela palavra, já tinha visto ele curado. Ele só precisava passar pelo processo e então se apropriar daquilo que Deus já tinha feito. Sabe, talvez Deus já liberou uma palavra para a sua família, só que ela continua dando problema. Deus já liberou uma palavra sobre a sua carreira, só que você continua sem ser promovido. Talvez Deus já liberou uma palavra sobre os seus relacionamentos, só que você continua se sentindo sozinho. Continua sem alguma coisa acontecer. Ei, vai para os 7 banhos, crendo que já aconteceu. Só vai ter só um problema de localização temporal. Tá? Mas já está pronto, porque nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, como está lá em Efésios 1. É só uma questão de tempo para tocar a terra, e você vai viver de acordo com aquilo que Deus já fez, e não de acordo com o que a sua cabeça diz, com o que os outros estão falando, com o que a circunstância diz. Você está sendo preparado para receber o que Deus tem para te dar, é só isso. Amém? Então, permita ser afiado por Deus. Olha o que o Luengo fala. Luengo fala assim: os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. Os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. Lembra disso. Lembra disso nessa reta final do ano. Lembra disso no ano de 2020. O ano de 2020 não é só um ano novo. É a primícia de uma década extraordinária na sua vida. Não é só um ano novo, é um ano primícia de uma década nova. Uma década de ouro que Deus tem para liberar sobre você.
Talvez o que afiar vai ser, o que tem que sair? Tem que sair procrastinação, tem que sair uma tendência de desistir, tem que te fortalecer, sabe, diante das suas fraquezas. Talvez tem que sair murmuração, talvez tem que sair julgamento, talvez tem que sair religiosidade. Não é que você é descartável, é que se isso sair, vai ficar melhor ainda. Se isso sair, você vai alcançar, você vai conquistar. Esses dias eu estava vendo um menino lá na igreja que começou a namorar, ele ficou mais bonito. É porque quando começa a namorar, a namorada fala assim: amor, coloca aquela camisa que vai ficar legal. Estava vendo a Andréa Vargas, ela fala sobre sexualidade. Ela fala assim que quando o homem tem tentação, ele imagina a mulher que jeito? Sem roupa. Quando a mulher tem uma tentação com relação a algum homem, ela imagina o homem com uma roupa melhor. Aí ela fala, ela dá uma olhadinha e fala assim: se colocasse uma roupa assim, se usasse um perfuminho, se escovasse melhor dente. Ela fica dando uma olhadinha, não é? O povo não está respondendo muito, não, mas é. Então, o que Deus, às vezes, o Espírito Santo, Ele está trabalhando na sua vida, e não é que assim, não serve, é que pode dar uma melhorada, pode ficar melhor. Está comigo, sim ou não? Segundo, creia que Deus esconde você com um plano bom. Deus esconde você com um plano bom. O texto vai dizer: na sombra de sua mão Ele me escolheu, Ele me escondeu. Na sombra de sua mão Ele me escondeu. O problema não é você aparecer ou não aparecer, está escondido ou está no holofote. A grande questão é se o que te esconde é a mão de Deus ou a sua desobediência. Porque às vezes eu posso ser escondido pela minha desobediência, eu posso ser escondido pela minha, pelo meu ímpeto de resolver tudo do meu jeito, e aí dá tudo errado, e depois eu atraso. Eu posso ser escondido assim, mas ser escondido pela mão de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Porque ser escondido debaixo da mão de Deus é proteção. Ser escondido debaixo da mão de Deus é ser guardado para a melhor hora, é ser guardado para o melhor momento. Então, eu sou escondido quando Deus sabe que eu ainda não estou pronto. Eu sou escondido quando Deus sabe que não vale a pena me usar para aquela missão. Eu sou escondido quando, às vezes, não é o melhor momento para que eu seja usado por Deus. Então Deus está me preparando. Você não está pronto. Talvez que não é a melhor missão, e você está debaixo da mão de Deus. E quando você está ali, escondido debaixo da mão de Deus, ok, tudo bem, sabe? Deus não permite problema. Às vezes você é escondido dentro de um problema. Deus não permite problema para acabar com o seu sonho, mas para desenvolver o seu sonho. Deus está desenvolvendo o seu sonho. O Benny Libich, ele fala assim: se você ama mais o holofote do que o secreto, você está enrascado, porque significa que se importa mais em agradar as pessoas do que a Deus. Sabe, quando eu estou escondido, e isso mexe muito comigo, pode ser que eu me preocupe mais em agradar as pessoas do que a Deus. Sabe, uma vez eu li um livro que marcou muito o meu chamado, marcou muito o meu ministério, marcou muito a minha vida. O Chamado, de Os Guinness. Ele fala o seguinte, que o homem que foi chamado por Deus, que vai fazer grande diferença nesse mundo, é um homem que aprendeu a servir uma plateia de um homem só, Jesus Cristo. Ele faz tudo para agradar a Deus. E se agrada a Deus, vai cumprir o propósito dele na vida das outras pessoas. Quem é movido por aplauso, quem é movido por likes, quem não dorme porque não teve comentário no post, quem posta para ganhar seguidor. Gente, nosso mundo está tão complicado, tem gente que compra seguidor, tem gente que compra até comentário, aí depois ele vê aquele tanto de likes que não existem, de pessoas fantasmas, e ele dorme bem olhando para aquilo. Você não precisa de aplausos plásticos. Você não precisa mostrar quem você é para as pessoas, se você já sabe quem você é em Deus. Sabe, ser escondido, nosso mundo é um mundo onde aparecer ganha dinheiro.
Se a gente falasse para os meninos aí, para os CEOs, para os homens de negócio aí de 1950, falar assim, vai ter um mundo onde se você aparecer e as pessoas te verem, você ganha mais dinheiro. Que é o que acontece nas redes sociais, que é o que acontece no YouTube, que é o que acontece no Spotify. Você aparece e pela sua exposição, tem gente que vai pagar para aparecer na sua rede social, porque a propaganda no Jornal Nacional já não está dando mais tanto resultado assim. E aí, então, quem aparece mais tem alguns benefícios. Isso hoje está sendo quantificado. E aí, nós temos um mundo que quer aparecer por tudo. E aí, todo mundo tem uma versão para aparecer. Não é a versão completa, não é a versão de quem eu sou. É a versão mais instagramável. É a versão mais bonita. Sabe, a pessoa faz aquele post de manhã e fala, acabou de acordar. Mentira, tem 2 horas se maquiando para tirar aquela foto, dizendo que acabou de acordar. Aí aquilo acaba com a gente, porque os seres humanos normais ficam olhando e falam, meu Deus do céu, como é que eu faço da minha vida? Só que isso o Instagram, às vezes, o Pinterest, as redes sociais, está mostrando, não está contando a história toda. Ele está trabalhando a nossa tendência, sabe, de atuar, a nossa tendência de mostrar uma coisa que não é verdadeira, de pular processo para mostrar uma parte bonita, para ser aceito, porque a gente não está sendo aceito por dentro. Sabe, eu me lembro uma vez que eu fui consertar o som do meu carro. Na verdade, não foi o som do meu carro. Eu fui consertar o carro porque faz barulho. Já viu o carro que fica com barulho por dentro? Eu tenho uma raiva do barulhinho do carro. Aí eu não podia trocar o carro, eu fui lá consertar o barulho do carro. Aí eu fui lá e falei, cara, esse barulho aqui, ele deu uma volta comigo. Ele falou assim, moço, seguinte, não adianta consertar esse barulho aí não. Faz o seguinte, bota um som bom dentro do carro que você não ouve o barulho. Tem gente resolvendo problema desse jeito. Ao invés de atacar a raiz, bota um outro barulho para esconder o barulho que está lá que incomoda. Não resolve. Sabe, deixa Deus te esconder, sabe, e Ele arrumar o que tem que ser arrumado, que quando aparecer não tem para ninguém, que quando aparecer é para brilhar, é para escrever uma nova história, pode ter exposição, pode ter sucesso, pode ganhar muito dinheiro, pode ser o que for, o seu coração está em Deus, o seu coração está em Jesus, tudo que você tem, a sua influência, os seus recursos, a sua vida, é para a glória de Deus, é para o reino avançar, porque você está enraizado, preparado, e você não vai se perder por causa de qualquer coisa. Deixa Deus esconder você, porque Ele tem um bom plano. Você pode falar comigo isso? Fala, Deus tem um bom plano para mim. Fala, o plano de Deus é melhor do que o meu melhor plano. Às vezes a gente acha que está atrasando, é por causa do nosso plano. Então eu preciso confiar no plano de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Terceiro, aceite ser polido por Deus. Aceite ser polido por Deus. O texto vai dizer, ele me tornou uma flecha polida. Ele me tornou uma flecha polida. Então Deus fala sobre ser afiado, Deus fala sobre ser escondido, e depois ainda tem mais coisa para fazer, gente. Tem que ser polido. O polimento vai falar sobre você brilhar. O polimento significa que você não simplesmente funciona, mas que você revela a beleza de Deus sobre a terra. O polimento vai mostrar a face de Deus que brilha. Sabe, tem muita gente, a gente está numa fase que a moda, não tem nada contra isso, mas existe uma moda na igreja que a gente só fala de influenciar. Já viu? Tem as conferências, influencers. E aí, eu preciso influenciar. Outra coisa, eu preciso conquistar. Eu vou conquistar. O que significa conquistar? Sabe? Existia, não sei se você sabe, mas a palavra apóstolo era usada, eram pessoas do Império Romano que eram enviadas para uma nação que estava sendo conquistada, e quando eles conquistavam aquela nação, eles iam estabelecer a cultura de Roma naquela nação.
Então, eram enviados para estabelecer uma cultura do território conquistado com a cultura do território que conquistou. Ou seja, aquele lugar vai ficar parecido com o lugar de qual eu sou. E nós hoje somos enviados sim para conquistar. Mas preste atenção, quando você conquista o lugar, aquele lugar vai ficar parecido com o que você é por dentro. Por isso que você tem que ser polido. Porque o seu brilho não pode ser só exterior. Tem que ser consistente. O que aconteceu com Davi? Davi, Deus encontra ele por trás das malhadas, cuidando das ovelhas. E ele fala assim, eu vou colocar esse cara para reinar sobre Israel. O que ele estava falando? Quando Davi assumiu o trono, a nação de Israel vai ficar mais parecida com o que Davi é por dentro. E Davi carrega o céu dentro de si. E se ele governar, Israel vai ficar mais parecido com o céu. Sabe, a grande questão não é a conquista que você faz, é o que você carrega por dentro. Porque se o que você carrega por dentro é bonito aos olhos de Deus, é perfeito aos olhos de Deus, você foi preparado por Deus para aquilo. Quando você assumir a posição naquele trabalho, assumir a influência naquela cidade, assumir a liderança sobre aquela equipe, assumir uma influência sobre aquela igreja, assumir uma influência naquele lugar que você está, aquele lugar vai ficar parecido com o que você é por dentro. E você tem que ser parecido com o céu por dentro. Amém? Por isso que eu tenho que ser escondido, por isso que eu tenho que ser polido. Porque Deus está me preparando para ocupar lugares estratégicos nessa terra. Deus está me preparando para ocupar lugares estratégicos nesse mundo. Por isso eu preciso permitir que Ele trabalhe. A palavra polido aqui vai dizer uma coisa, barar, uma raiz primitiva, é purificar, selecionar, escolher, depurar, limpar ou tornar brilhante, testar, provar, depurar, purificar. Então, você tem aqui um processo de seleção, de brilhar. Você vai brilhar a luz de Jesus aonde você estiver. Tem um momento que você vai estar brilhando tanto, que não tem como, você vai ter que ser colocado no lugar para reinar. Você vai ter que ser colocado ali, porque é muita luz de Jesus para ficar escondida. É muito brilho do céu para ficar, sabe, por trás. Deus vai colocar você à frente, Deus vai usar você de uma forma extraordinária. Então o processo não faz com que sua vida se torne mais fácil, mas faz com que você se torne mais forte. O processo não faz com que a vida se torne mais fácil, porque com o processo fica um pouco mais difícil, sim ou não? Mas você fica mais forte. Eu queria contar para você um processo no qual Deus mudou a nossa agenda, na juventude da nossa igreja. Teve uma época que a gente fazia, eu passei o vídeo ali antes do movimento de carnaval, mas aquilo teve um começo. Hoje a gente mostra esse vídeo, é bonito, mas às vezes tem testemunho que não é testemunho, não é testemunho também. Ele nos humilha, ele nos inspira, entendeu? Mas tudo tem um começo, tudo tem um processo. Eu gosto de contar os processos das coisas como Deus fez. Então, teve uma época que a gente fazia o acampamento de carnaval, que era mais ou menos assim, a gente enfiava os meninos no mato para não pecar durante o carnaval. Aí lá eles iam buscar a Deus, aí não ia assistir TV durante esse tempo, eles não iam ser seduzidos por festas que os amigos fazem nessa época. Aí Deus vinha e Deus derramava, e eles saíam dizendo que ia mudar o mundo depois, e isso era uma estratégia que serviu para aquele tempo. Só que teve uma época na nossa igreja que a gente começou a pensar assim, a gente está indo para o mato para não pecar, e a cidade está sendo entregue nas mãos de Satanás. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Então a gente vai ficar na cidade durante o carnaval. E aí a gente começou um projeto, meu pastor me chamou, de jovens na época, e falou assim, desenvolve um projeto para a gente. E eu voltei com um projeto chamado Reação. E aí, na época, a nossa equipe de linha de frente não comprou o projeto. A nossa juventude demorou a comprar o projeto. E assim a gente começou com 190 pessoas no primeiro ano, contando com gente que veio de fora participar com a gente. E a gente foi então para o projeto de impacto de carnaval. A primeira noite que a gente saiu para evangelizar,
A gente estava tão distante da cidade, a gente queria mudar o mundo, mas a gente se distanciou tanto da agenda da cidade, que a gente foi evangelizar e não sabia nem onde o povo estava, a gente não achou nem o povo para evangelizar, que a gente não sabia onde o povo ficava durante o carnaval. E aí então a gente pega e começa a se preparar para o próximo dia. No próximo dia a gente chegou, fez uma ação durante o carnaval, a gente não conseguiu chamar muita atenção, a gente não conseguiu ser muito efetivo, mas a gente contou alguns testemunhos e esse foi o primeiro ano. Segundo ano a gente foi de novo, a gente já sabia mais onde o povo estava, a gente foi para outras cidades, e eu me lembro que uma vez a gente chegou no sambódromo da cidade de São José dos Campos, tinha ali por volta de 20 mil pessoas, as escolas se preparando para entrar, e a gente fazendo evangelismo, caiu uma chuva horrorosa, aquela chuva estragou o carro alegórico que estava ali, que ia entrar, e enquanto choveu, as pessoas se escondiam debaixo de marquises, se escondiam dentro de banheiro químico, e aonde tinha uma marquise, aonde tinha um banheiro químico, tinha um crente falando de Jesus para as outras pessoas. E aí eles falavam, Jesus quer ser uma proteção na sua vida, Jesus quer cuidar de você. E aí o povo começou a contar testemunho de gente sendo salva no meio da chuva. Quando acabou a chuva, os carros alegóricos foram estragados, demorou 50 minutos para arrumar. E aí durante esses 50 minutos a gente se reuniu, todo mundo tinha evangelizado alguém, e aí Deus levantou algumas pessoas lá, que sempre tem que ter os crentes que agitam, é bom demais. Você vai evangelizar, se o povo fica meio assim, sabe, tudo sério, eu vou falar, não dá. Aí os irmãos começaram a cantar, estava na época daquela música, Tá Dominado, você lembra dela? Você é muito crente para isso, né? Mas tinha uma música que se chamava Tá Dominado. E aí os meninos começaram a cantar, tá abençoado, tá tudo abençoado. E aí a gente começou. Aí daqui a pouco a gente começou a cantar uma música do Pedro do Borel. E a gente foi andando de fora a fora na avenida. E a gente começou a cantar, não preciso de drogas para cantar, não preciso de álcool para dançar, a paz que a gente traz me leva a afirmar, liberdade só Jesus pode te dar. E aí a galera começou a cantar, só que cantava direitinho, de fora a fora. Todo mundo cantando bem alto, bem forte. E enquanto a gente começou a cantar, o povo voltando para as arquibancadas, começava, enquanto a gente falava, não precisa de drogas para cantar, não precisa de álcool para dançar, o povo jogava as bebidas fora no chão, na nossa frente. Quando a gente terminou, os meninos todos, a juventude se ajoelhou na frente da prefeitura. E aí quando eles se ajoelharam na frente da prefeitura, começaram a orar, São José dos Campos é do Senhor Jesus, Deus abençoe essa cidade, não vai haver mais prostituição, não vai haver mais drogas, não vai haver mais corrupção, a prosperidade estará nessa cidade, abençoe cada família, abençoe cada casa, Jesus é o Senhor de São José dos Campos. E aí enquanto a gente cantava, a gente orava, a intercessão da igreja estava orando lá na igreja, depois do culto das 7, o pastor pediu para toda a igreja ficar e orar. E do jeito que a gente tinha entrado lá no carnaval, a gente tinha que entrar na igreja também, e a igreja esperando, nos cobrindo, e para a gente contar os testemunhos de novo, e ali na igreja. E aí enquanto a galera estava orando atrás, assim que terminou, veio a Band e a Globo local me entrevistar, causou um alvoroço lá. E aí vem o acusador, né? O que crente está fazendo no carnaval? Vocês querem acabar com o carnaval? É um protesto? O que é isso? E aí eu falei para eles, a gente não quer acabar com o carnaval. Na verdade, eu não podia falar que a gente não queria acabar com o carnaval. Eu falei assim, a gente não quer acabar com a festa. A gente só veio falar de uma festa que não dura só 4 dias. Que dura o ano inteiro, que não termina com quarta-feira de cinzas, que não termina com acidente nas estradas, que não termina com prejuízo nos cofres públicos, no sistema de saúde da cidade, não termina com filhos sem nome do pai no registro de nascimento 9 meses depois. É a festa de Jesus que abençoa a cidade, que abençoa as famílias. Nós viemos falar de uma festa que não dura só 4 dias e que vai durar o ano inteiro na vida de cada pessoa dessa cidade. Aí a gente foi para a igreja, a gente celebrou, a gente contou testemunha, a gente salva, a gente curada, e gente que a gente começa a pegar os cartões de decisões para ligar depois. Uma menina saiu do meio da avenida, foi lá para a igreja, hoje é coordenadora de células, casada, tem 2 filhos, e uma bênção na nossa igreja. Saiu do meio do carnaval e foi com a gente para a igreja. Pegou seu próprio carro e foi. Aí então... foi o 2º ano. No meio do 2º ano, a gente recebeu um e-mail do presidente da Liga das Escolas de Samba da cidade. E o e-mail era assim: vocês gostariam de ser um bloco oficial do carnaval da cidade? E daí, eu acho que eles queriam fazer o seguinte: a gente convida,
eles não vão aceitar, e aí a gente fala assim, bagunçar o carnaval também não pode. Então vocês ficam de fora, cada um na sua. Não vem fazer bagunça aqui no nosso carnaval. Aí é muito legal quando você tem um pastor mais doido que você. Aí eu fui lá e falei, pastor, isso é um convite. Não, né, assim, né? Mas está aqui, por via das dúvidas, eu trouxe para o senhor dar uma olhada. Ele olhou, bloco oficial, vou orar. Daqui a pouco, nós vamos entrar no carnaval, nós vamos ter um bloco oficial. Eu já pensei aqui, ó, a intercessão fica ao redor das arquibancadas. O ministério do recomeço fica lá, porque eles vão anotar as decisões por Jesus na hora. E vocês vão entrar pelo meio. No release a gente põe o plano de salvação. A gente faz 40 dias de jejum. E Deus vai trazer muita conversão nesse tempo de carnaval. Aleluia! Preste atenção, eu estou falando de processo. Nunca compra uma briga grande sozinho. Tem gente se dando mal porque compra briga grande sem estar alinhado com o seu pastor, sem estar alinhado com o seu líder de célula, sem estar alinhado com a sua casa. Então, quando ele abençoou, a gente começou a trabalhar, faz samba enredo. Eu comecei a descobrir como é que funciona o carnaval, porque eu não sabia, eu nasci na igreja. E eu não fui de frequentar carnaval, nem no tempo que eu saí fora da igreja. Então, aí a gente descobriu que tinha mestre-sala, porta-bandeira, tinha bateria, tinha um monte de coisa. Daí a gente foi lá e preparou um samba enredo, comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira. A bandeira estava escrito o quê? Jesus na bandeira. E a gente pegou e começou a preparar. Veio a equipe do Pedro do Borel, treinou a nossa bateria. E aquela música que a gente cantou no meio do intervalo da chuva se tornou a nossa música do nosso bloco. Não precisa de drogas para cantar, não precisa de algo para dançar. A paz que... como é que é? Aquela música lá que eu falei. Me leva a afirmar a liberdade, só Jesus pode te dar. E aí a gente pegou e começou a se preparar. E no dia a gente estava lá. No terceiro ano, dos 190 jovens que estiveram no primeiro ano, já eram quase 700 jovens. E a gente começa a entrar na avenida, e a gente começa a cantar. Quando vai entrar, a organização do carnaval lê o nosso release. O bloco, a juventude chamava Conexão Livre. O bloco Conexão Livre é o bloco da juventude, da igreja da cidade, que acredita que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Jesus Cristo nos liberta dos nossos problemas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou para nos salvar e convida a todos para uma vida plena, livre, abençoada. E aí a gente era o nosso release, e a gente entra, e a intercessão ao redor, o recomeço lá, pegando as decisões por Jesus. Quando a gente está no meio da avenida, a gente olha para o camarote, está o pastor Carlito falando de Jesus para o prefeito da cidade. E aí a gente passa, e quando a gente termina do outro lado, gente, foram 250 e poucas decisões em apenas 50 minutos de desfile. O céu se abriu, o carnaval virou culto. Deus atrapalhou o carnaval de Satanás e virou uma festa para o céu celebrar naquele momento. E quando a gente terminou, a gente foi para a igreja, a gente celebrou de novo, a gente deu entrevista de novo, e falou da festa de novo do céu, e a gente testemunhou muitos milagres que Deus tinha feito naquela noite. A igreja nos esperou, e foi o terceiro ano. Resumindo a história, quando a gente foi fazer o sexto ano, já tínhamos levado mais de 1.200 pessoas já no bloco, falado de Jesus em várias cidades, saímos com ônibus para várias cidades. Deus chegou a trazer situações que carnavais em cidades ao redor já tinham sido cancelados. E aí aconteceu que em 2012, a gente estava se preparando, em dezembro, nessa época, para o carnaval do ano seguinte, saiu uma notícia no jornal da cidade: carnaval em São José dos Campos é cancelado. Acabou em São José, acabou em Jacareí, acabou em Taubaté. Saiu uma outra notícia: carnaval mais tradicional do Vale, em Guaratinguetá, é cancelado. Naquele mesmo ano, ao longo desses anos, a gente começou a falar com outros líderes de jovens, outras igrejas. Teve um monte de gente que se levantou contra, teve um monte de gente que se levantou: eu quero fazer na minha cidade também.
E aí a gente pegou e começou a fazer parceria. E aí o pessoal começava a me ligar. Um líder me ligou de Florianópolis. Foi cancelado em Florianópolis. Rodrigo Arraes ligou lá de São Luís do Maranhão. A gente fez o ano passado e foi cancelado em São Luís do Maranhão também. Se você pesquisar nos jornais daquele ano, de 2013, 305 carnavais foram cancelados no Brasil. Aleluia! Aleluia! Deus está nos trazendo para um processo. Gente, nesse processo, nesse ano, por que eu estou falando isso para você? Nesse ano que a gente criou o carnaval não, a gente criou o Reação para fazer a ação do carnaval na cidade. Eu quase desisti de um processo de Deus na minha vida. Foi o ano que eu tinha me mudado de Goiânia para São José. Eu tinha um sonho de ser pastor, de me desenvolver no ministério. E eu ainda não tinha tido algumas oportunidades. Não tinha nada errado. Era só o meu processo. Era só o que Deus estava trabalhando. E eu me lembro que nesse exato momento, eu recebi um convite para trabalhar. Eu passei por um processo seletivo para trabalhar numa subsidiária da Petrobras, perto de Goiás, em Senador Canedo. E nesse tempo, eu cheguei a mandar até a foto do meu crachá. E eu estava indo embora, quando Deus falou comigo: eu não terminei o processo com você. E aí os caras me ligaram para eu me apresentar lá, e eu falei: não vai dar. E eu fiquei. E naquele ano nasceu Reação. Naquele ano eu chamei minha esposa para namorar. Você viu no que deu nas fotos que eu te mostrei ontem, né? Naquele ano eu comecei a viver uma história nova com Deus. Eu quero dizer algo para você aqui hoje: não desista do processo de Deus na sua vida. Quando o processo está mais difícil, você está mais perto do rompimento que Deus tem para a sua história. Perto do momento onde você está sendo afiado e polido, pode surgir uma situação para você fugir. Você não é fugitivo, você é daqueles que prevalecem, você é daqueles que continua, você é daqueles que avança, você é daqueles que vive todo o pleno potencial que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Você acredita que Deus tem um bom plano, que Ele te esconde por um bom plano, que Ele te afia para um bom plano, e Ele está polindo você para viver grandes coisas e brilhar a luz dEle de uma forma extraordinária, aonde Ele te colocar para a glória dele. Amém? Então fique firme, avante e viva o que Deus tem para você. Eu me lembro que nessa história até teve uma quarta-feira de cinzas que a jornalista da igreja ligou para mim, falou: pastor, eu estou aqui na premiação do carnaval e tem alguém para vir aqui? Eu falei: o que você está fazendo aí, menina? Eu nem vou nesses negócios. Ela falou: não, eu sou jornalista, eu estou cobrindo aqui pela prefeitura e eu estou aqui, eu estou te chamando porque a igreja ganhou em primeiro lugar no carnaval do bloco. No desfile de acesso. Quando você ganha no desfile de acesso, você entra como escola oficial no próximo ano. E aí eu ganhei aquele troféu, a igreja ganhou e ficou na minha sala. Às vezes eu recebia líderes de outras igrejas e falavam: que troféu é esse? É do torneio interigrejas aí e tal, de futebol? Não, é o troféu do carnaval da cidade. E foi tão interessante porque a gente não ganhou porque os crentes eram bonzinhos. A gente ganhou porque a gente tinha feito o melhor naquela oportunidade que Deus tinha aberto para nós. A Bíblia nos fala, vou repetir: aonde nós colocarmos o nosso pé, Deus vai nos dar como herança. Tem lugares que nós ainda não conquistamos, porque a gente ainda não pisou. Mas Deus vai nos dar a oportunidade para pisar em lugares inesperados. Esteja preparado para pisar lá, porque Deus vai dar lugares ainda não conquistados, para você, para a sua igreja. Aonde Deus te colocar, Deus está te dando lugares novos para pisar, e é um lugar de conquista. Isaías 49:2, Deus fala que também Deus nos escondeu na sua aljava. Então a partir de hoje você vai se lembrar que você está escondido na aljava de Deus. A qualquer momento Ele está pegando e Ele está te apontando para um destino, e a glória de Deus vai vir sobre você,
e ele não erra o alvo, ele não perde uma batalha. Esteja na aljava dele, que vale a pena. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Isaías 49, versículos 1, versículos 3, versículos 15 e 16, vai dizer o seguinte: olha o propósito de Deus plenamente se cumprindo na sua vida, na sua história. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde meu nascimento Ele fez menção de meu nome. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, e ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Aleluia. Feche os seus olhos, e eu quero te chamar para fazer uma oração aqui junto comigo. Você crê que você está na aljava de Deus? Você crê que o Senhor está preparando grandes coisas para você? Então você pode fazer essa oração junto comigo. Fala: Senhor, obrigado pelo processo no qual o Senhor me colocou. O Senhor está me fazendo crescer, ensinando-me e conquistando-me. Fala: obrigado por me esconder na caverna e não me deixar sair cedo demais. Obrigado por proteger a mim e a todos à minha volta, esperando que eu tenha os fundamentos certos para carregar as promessas que o Senhor tem para mim. Obrigado por desenvolver minhas raízes e criar em mim a força necessária para sustentar aquilo que o Senhor vai liberar sobre mim. Aleluia. Pai, nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor. Espírito Santo, eu vejo as raízes crescendo, eu vejo raízes crescendo, eu vejo solos sendo furados por raízes fortes, eu vejo raízes tocando águas profundas de Deus, sistemas profundos de águas de Deus estão sendo acessados. Senhor, eu vejo pessoas que vão surgir no cenário, que quando elas surgirem, não vai ser nenhum espanto para ninguém, porque essa pessoa será muito maior para baixo do que para cima, ela será muito maior nas suas raízes do que os frutos que vão aparecer. Então ninguém vai ficar assustado, porque todos vão reconhecer que Deus já estava fazendo algo grande, algo poderoso. Senhor, eu vejo o Teu Espírito Santo conduzindo o Teu povo. Senhor, eu vejo que o Senhor está preparando um lugar muito grande para essa igreja, um local físico, e eu vejo, Pai, que há um processo de conquista desse espaço. Eu vejo, Pai, que vai envolver todas as estruturas dessa igreja. Ela será refinada, ela será estruturada, ela vai ser aprofundada, e algo muito grande vai acontecer. Mas quando esse lugar for conquistado, quando esse projeto sair à tona, vai ser um projeto arquitetônico lindo, inspirador, onde toda a cidade vai usar e vai ser abençoado por esse lugar, vai refletir a sua glória, vai quebrar a religiosidade, vai inspirar empresas, e empresários virão para aprender com essa igreja, homens de negócio virão para ver o que o Senhor está fazendo, e não será nenhum espanto para essa cidade, porque vai ser um momento onde todos reconhecerão a glória do Senhor que brilha nesse lugar, e que essa cidade é abençoada por causa dessa igreja, por causa do que o Senhor faz nesse lugar. Senhor, eles já verão quantas famílias foram resgatadas das drogas, quantas famílias foram trazidas para a luz e restauradas nos casamentos, quantos meninos, jovens foram tirados de uma situação de vulnerabilidade e se tornaram homens bem-sucedidos, homens que formaram famílias abençoadas, homens e mulheres cheios da provisão do céu, cheios de caráter, de valores e do brilho do Senhor. Senhor, eu vejo também que esse lugar vai ser um lugar que vai oferecer uma plataforma onde espetáculos serão feitos, onde
o circuito artístico da cidade vai passar por esse lugar, os negócios vão passar, o circuito artístico vai passar. E eu vejo também, Pai, que essa igreja, eu vejo uma unção, eu não sei nada sobre isso, fisicamente falando, mas eu sinto no meu coração, Senhor, eu quero liberar essa palavra. Esse ambiente, esse quartel-general do céu, esse centro de treinamento para a conquista espiritual da nossa nação, vai formar educadores com valores do céu, que vão trazer, vão destruir, vão aniquilar a estrutura ateísta que tem sido formada na cidade, na formação dos jovens, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Pai, também algo sobrenatural, Pai. Senhor, há muita prosperidade nessa terra, mas houveram muitos aproveitadores ao longo da história de Rondônia. Eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer uma redenção a partir dessa casa, a partir da igreja, para que a riqueza de Rondônia seja transformada numa riqueza real, onde vai brilhar a sua luz, onde vai oferecer oportunidades para todos, onde vai trazer, Pai, realmente a glória do céu para a terra, de uma forma justa, de uma forma poderosa, de uma forma, Pai, que a luz do Senhor brilhará, de uma forma tão incrível, ó Deus, que vai brilhar sobre toda a nação. Senhor, eu te agradeço por essa casa de pão, essa casa de esperança, essa casa, Pai, de restauração. Eu te agradeço por essa casa de milagres, eu te agradeço por essa casa de talentos, eu te agradeço por essa casa discipuladora, eu te agradeço por essa casa formadora de matadores de gigantes. Eu te agradeço por essa casa que atropela obstáculos, que avança para o seu destino, que vive a sua glória, que não é paralisada por críticas, que não é paralisada por inimigos, e que não para diante de desafios e problemas. Antes tem se tornado cada vez mais afiada, cada vez mais polida, cada vez mais preparada para viver os teus projetos e o teu sobrenatural. Que a tua mão esteja aqui, que a tua mão conduza o anjo dessa casa, que a tua mão sustente os teus filhos, ó Deus, para uma marcha de conquista poderosa. Eles atravessarão mares e desertos e conquistarão cada espaço que o Senhor tem para eles, Senhor. E a conquista dessa casa é a conquista do céu, é a conquista da igreja no Brasil, é a conquista do teu povo. Por isso celebramos o teu nome, pela tua glória nessa casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Celebra Jesus.